Boa eu vou noite, fazer vamos isso. fazer aqui um programa Baixadas em Debate, com o Douglas, a Paula, o Maurício e a Anália, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Baixada, especialmente sobre o tema do emprego e muito também do desemprego. Então, eu vou pedir para cada um se apresentar rapidinho, um minutinho para cada um. Pode começar pela Paula, que está aqui, teoricamente, do meu lado, virtualmente. Aí depois vai pelo Douglas, Maurício e a Anália. Pode ser? Claro. Então, meu nome é Paula Ravanelli, sou procuradora do município de Cubatão e pré-candidata a prefeita da minha cidade. Primeira vez que eu me candidato, né, que eu disputo um cargo eletivo e estou muito satisfeita aí de poder representar o meu partido nessas próximas eleições gerais, hoje em 2020. Bom, meu nome é Douglas Martins, sou jornalista e advogado e pré-candidato à candidatura majoritária, né, prefeito aqui na cidade de Santos, e pelo Partido dos Trabalhadores. E a gente está também muito animado para participar dessa campanha, visto que nessa campanha a gente vai poder mostrar um outro tipo de sociedade, outro tipo de uma outra alternativa para a nossa convivência social. Isso. Olá, boa noite. Eu sou José Maurício Barbosa dos Santos, conhecido como Professor Maurício, e sou pré-candidato a prefeito da Praia Grande pelo Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui na luta para mostrar um projeto diferente, que é atender as pessoas e não atender ao mercado econômico. Muito bem. Anália, por favor. Eu estou esperando o Emílio apresentar bonitinho, que nem ele está fazendo com todo mundo. Oi, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Anália Silva, também pré-candidata à prefeitura aqui de São Vicente, economista, pós-graduada em gestão estratégica de políticas públicas e na construção, né? A gente está aí para construir juntos essa Baixada Santista que nós queremos. Bom, então agora a Anália vai nos apresentar um material muito importante sobre o desemprego aqui na região e que a gente vai mostrar aqui, tá? Enquanto você vai falando, Anália, a gente vai mostrando aqui. Bom, para a gente começar a falar, a gente tem que entender que a crise econômica da Covid-19 ela está atrelada à instabilidade política, né, que afetou nesse meio tempo aí deste ano 53,5% das famílias brasileiras, através de ações como corte na jornada de trabalho, remuneração, na média setores do comércio, indústria, serviço de construção, quase 40% das empresas que a gente conhece hoje já anunciaram encerramento do contrato de trabalho. Isso é uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, e ela fala muito sobre o que a gente vai comentar agora, né? Um pouquinho sobre a problemática que a gente tem e a instabilidade de emprego aqui na Baixada Santista, mas muito atrelado a esse momento que nós vivemos da pandemia. Tá? Deixa eu só ver os dados que o Emílio está passando, porque aí eu fico olhando na apresentação e acabo não olhando os dados. Então, esse quadro que vocês estão vendo só uma análise mais ou menos para a gente entender como a gente não fala empregos, e sim nessa pesquisa que é do site do CAGED, e até a pedido, eu quase esqueço, mas até a pedido do Douglas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa problemática toda. O que é o CAGED? O CAGED é um cadastro, né, de emprego geral, de empregos que existe a nível nacional, só que o acesso a ele não é tão simples assim, a gente não consegue acessar as informações se você entrar lá no Ministério do Trabalho e do Emprego, vou lá no CAGED e consigo acessar. Não. Até um tempo atrás você tinha que gerar uma chave, e hoje em dia ele mudou um pouquinho, e aí acabou dificultando o acesso para a grande maioria da população não consegue entender o que está colocado lá. Tá? Aí, o que a gente fez? Nós pegamos, essa é uma pesquisa que foi realizada pelo Jorge Pinheiro, meu amigo, também economista, né?
que foi meu professor e a qual eu sou um fã, né? E aí eu pedi para ele também, até para disponibilizar em uma conversa que nós tivemos, e ele disponibilizou de bom grado, e eu só tabulei e fiz os gráficos conforme a gente vai apresentando para vocês. Nessa tabela que está aí apresentada para vocês, eu coloquei os municípios e o total de admissões, né, e desligamentos no período de janeiro a abril de 2019 e janeiro a abril de 2020. Para que esse dado é importante? Para a gente conseguir visualizar a quantidade de pessoas que foram desligadas. Aí só está os desligamentos, que é, para mim, nesse contexto geral, o mais relevante. Por exemplo, em São Vicente foram, no ano passado, 73 vagas de emprego ou pessoas que foram demitidas. Já agora, em janeiro e abril de 2020, foram 935 pessoas. Então, a gente tem um saldo negativo aí de empregos, que é vagas de trabalho que não estão sendo recolocadas, de 1.008 vagas de trabalho. Em Santos, são, o ano passado, 320, e esse ano, 3.588. A gente tem que entender que Santos tem uma quantidade maior, um número maior de empregos, é uma cidade que tem o Porto de Santos, então ele acaba concentrando um número maior de empregos, por isso a diferença ela é muito maior. Tá? Praia Grande, 375, e o atual 375 positivo. Então, ano passado ele não teve um déficit de empregos, e sim foi uma quantidade maior de empregos sendo geradas, de admissões de pessoas que conseguiram emprego, e esse ano foram menos 1.400 pessoas pessoas que perderam seu emprego. Guarujá, 779 no ano passado, e esse ano, 1.782. Cubatão, o ano passado, teve um saldo positivo de pessoas sendo admitidas de 486. Esse ano, teve um saldo de desligamento, então, pessoas que perderam seu emprego, de 797 pessoas. Bertioga, o ano passado, menos 454, este ano, menos 698. Itanhaém, menos 160 o ano passado, esse ano menos 597, Mongaguá, menos 33 no ano passado, esse ano menos 158, Peruíbe, menos 48, e esse ano menos 434 empregos. 434 empregos numa cidade do tamanho de Peruíbe é uma grande percentual, e o salto que dá de 48 para 434 é muito grande. No total, o ano passado nós totalizamos um total de desligamentos de 1.006, e esse ano, de janeiro até agora, abril, né, não contabilizou ainda maio, mas nós tivemos um saldo negativo de pessoas, que é o saldo negativo que eu falo assim, entre pessoas admitidas, pessoas que conseguiram a carteira registrada e pessoas que foram desligadas do seu trabalho ou tiveram seu contrato cancelado, de 10 mil, e agora não, depois eu vejo os dados certinho, mas mais de 10 mil pessoas, 10.396. Então, a gente tem um saldo negativo de 11.402 empregos a menos na Baixada Santista nesse período. Pode passar. Eu coloquei um título como estabilidade no emprego na Baixada Santista, até para a gente conseguir perceber. Esse gráfico que eu estou colocando para vocês é só para a gente demonstrar como o Santos tem uma importância muito significativa na nossa região, Santos e Cubatão. Então, ele está por cores, as admissões, não está os dados reais que eu acabei de apresentar para vocês, mas está só as cores para a gente entender como fica admissões e desligamentos também nessa proporção. Quem mais admite é aquela pessoa que mais desliga também. Pode passar, por favor. Esse gráfico ele está só exemplificando o saldo entre admitidos e desligados, aquilo que eu já coloquei lá naquela tabelinha lá na frente, para a gente conseguir ver o percentual disso, como ficam. E só que lembrando que esses números, eles não são números, são pessoas que perderam seu trabalho nesse período de janeiro a abril deste ano. Então lá, Santos com um grande número maior, aí vem São Vicente, logo em seguida está Guarujá, depois São Vicente, e vai seguindo aí de acordo com como está o gráfico, tá? Porque aqui não dá para ler direitinho os nomezinhos bonitinhos, tá? E aí, na sequência, eu fui colocando gráficos para entender como funciona isso.
o nosso saldo negativo. Eu coloquei Bertioga, eu acabei pulando, então são só gráficos realmente que mostram uma coisa que para a gente é muito interessante e que acabei não colocando aí, mas que eu vou falar para vocês. Todas as nossas cidades, em todas as cidades, aqui não dá realmente para ver, porque o gráfico ficou bem pequenininho, mas em todas as cidades da Baixada Santista, com exceção de Cubatão, que eu acho que é por isso que eu excluí Cubatão da apresentação, nada contra a Paula, mas eu acabei excluindo mesmo, sem querer, e só percebi isso agora. Todas as cidades, o que mais perdeu no começo foi comércio e depois alimentação e alojamento, as duas maiores perdas em toda a Baixada Santista. Se o Emílio for passando, ele vai ver assim, que é só gráfico, pode passar se você quiser. Guarujá, a mesma coisa, a barrinha laranja é os desligados, a barrinha azul é os admissões, eu deixei como positivo, só para a gente ter mais ou menos uma noção de como fica isso no gráfico, quantidade de pessoas que são desligadas muito maiores que aquelas que são admitidas nesse período, e a cinza, que não dá quase nem para ver, é embaixo o saldo, então o saldo, a diferença desses dois, a da quantidade de pessoas mais desligadas, está sempre em comércio, e em segundo lugar, alojamento. Com exceção de Cubatão, que Cubatão, nós temos na verdade, assim, a construção, ela foi o que teve mais relevância, então a gente teve um grande número de... Eu não vou conseguir colocar agora para vocês verem, mas a construção foi o que mais desligou nesse período de 2020. A gente teve um grande número de pessoas, em primeiro lugar, em construção e depois em outras atividades, mas a construção foi aquela que mais acabou desligando pessoas. O Cubatão é a única cidade que se diferencia na nossa região. São Vicente tem um problema que a gente acaba falando assim, problema não que seja problema, mas assim, Santos, a gente tem a característica do porto, São Vicente é muito mais ligado ao comércio, Cubatão, indústria, né? Praia Grande, Guarujá, Bertioga e as outras cidades do litoral sul acabam sendo ligadas ao turismo, não tem uma denominação mais peculiar como essas outras cidades, essas outras duas grandes cidades da nossa região. Então, a gente coloca que a preocupação, quando a gente tem grande número de desligamento nessas duas grandes cidades, que são as que mais empregam na nossa região, a gente afeta a região como um todo, principalmente Santos, onde está concentrado o maior número de empregos na área portuária, indústrias, empresas, a gente acaba afetando a região como um todo. Então, a gente não consegue especificar de onde é essa pessoa, mas a gente sabe que aí tem 10 mil pessoas que estão hoje dependendo desse auxílio emergencial do governo. São Vicente, até agora, e hoje teve uma problemática maior que depois a gente comenta mas a gente teve nossa maior parte do PIB, ele é garantido em cima do comércio. E com essa restrição do funcionamento, a gente teve uma grande perda de arrecadação e as pessoas, por outro lado, de ficarem em casa também e para acabar tendo toda essa problemática que nós tivemos nesses momentos em que a gente vê guarda civil de forma truculenta, agredindo pessoas, trabalhadores informais, e aí por aí vai. Tá? Era isso mais ou menos que eu queria passar para vocês. A gente tem várias outras coisas para falar, mas os dados eles são realmente muito difíceis de ser encontrados. Esses aí são do CAGED, mas a gente vai apresentando com o passar do tempo, a gente apresenta mais, tá bom? Muito bom. Muito bom, Anália. Olha, a tua apresentação foi perfeita. Eu acho que aponta assim um cenário, né, muito real e difícil para nós que pretendemos assumir a gestão das nossas cidades nesse próximo período. Até completando a informação, né, lá em Cubatão, por que Cubatão se diferencia? Eu imagino que o nosso comércio ele seja tão informal que o desemprego, né, dentro do comércio ele não é registrado, né? São 400 desses 797 pessoas desempregadas, 400 são da área de construção, 157 da indústria e o restante de outros serviços, que era a informação que eu colei de você antes numa outra live. Então, eu já tinha ela anotada aqui no meu caderno. Mas
eu acho que mostra um pouco do perfil da cidade, né, que tem um comércio, assim, é muito informal ainda, não consolidado. Mas uma outra coisa significativa, eu acho, desses dados, é que nós vamos precisar pensar em políticas de desenvolvimento desse ponto de vista regional, porque nem sempre você consegue, isoladamente, criar empregos no seu próprio município. Você tem que pensar para fora dele. Então, nós temos em Cubatão várias pessoas que trabalham em outras cidades, e vice-versa, né? Várias pessoas que trabalham em Santos, que moram em Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, trabalham em Cubatão. Então, eu acho que isso é o que caracteriza a nossa região como uma região metropolitana, é justamente essa mobilidade diária que nós temos entre as cidades, o que faz com que o nosso cidadão ele não seja um cidadão cubatense ou santista, mas seja, né, um cidadão metropolitano. E olhar para isso é difícil, porque eu acho que nos faltam muitas estruturas regionais. Nós estamos aqui nesse esforço magnífico de 4 cidades debatendo, discutindo juntas, mas a gente vê que as iniciativas de debate regional ainda são muito incipientes. A própria pandemia demonstrou isso, né? O Condesb poderia ter uma ação de liderança muito maior do que ele teve. E acho, né, que nós perdemos a oportunidade de enfrentar esse problema com uma articulação regional, porque o sistema de saúde é um sistema regionalizado, que está organizado do ponto de vista regional, e vamos perder oportunidades no futuro de desenvolvimento econômico e social se não soubermos, né, investir nesses espaços de pactuação, né? Eu tenho dó de saber que eu estive na presidência da República durante 13 anos. Uma das grandes coisas assim que eu mais fiz lá foi incentivar a formação de consórcios públicos no país, e nós não temos um consórcio aqui na nossa região entre os municípios da região, né? Entre nós 4 que estamos, né, conurbados, né? Eu acho isso um absurdo e acho que, assim, que deve ser parte dos nossos programas de governo que a gente inclua essa proposta de criação de um consórcio intermunicipal para a promoção do desenvolvimento econômico e regional das nossas cidades. Tem muitas atividades econômicas que não podem ser pensadas dentro das fronteiras administrativas, né? Turismo, meio ambiente, os próprios serviços públicos, eles têm uma escala mais adequada se forem vistos do ponto de vista regional. Então, acho que a gente já podia sair como fruto desse debate essa proposta de criação de um consórcio intermunicipal, porque a atuação da agência metropolitana, ela não responde, ela não é suficiente, né, para dar conta das necessidades. Eu acredito que o consórcio ele funcionaria melhor, porque ele defende, né, a própria autonomia dos municípios, e é uma instância, né, em que a pactuação se dá de forma mais verdadeira. Né? Na agência metropolitana, a gente sabe que é uma estrutura do governo do Estado, o Estado tem 50%. Então, basta que ele tenha um voto, né, de um dos municípios a ele associado, para ele impor a sua vontade aos demais municípios. Então, acho que a gente tem que abandonar essas estruturas que são autoritárias, no meu ponto de vista, né, e a gente tem que construir uma estrutura regional mais democrática. E aí fica aqui a minha proposta da gente, se eleitos formos, né, formarmos esse consórcio das regiões, das cidades aqui, das nossas cidades aqui na região. O Emílio saiu.
O Emílio saiu, mas eu só queria completar uma coisinha que a Paula falou. Quando eu fiz minha pós, o que a gente mais estudava eram os consórcios do Grande ABC, como deu certo, as cidades que se reuniram em consórcio e que fazem as coisas juntas, como até a mobilidade ela funciona de uma forma mais integrada, a parte educacional, saúde. Então, a gente precisa... desenvolvimento em si de todas as cidades ele é importante quando a gente está em conjunto. Eu acho que essas cidades a gente precisa realmente fazer isso. Eu vou conduzir aqui, que na falta do nosso condutor, o Maurício quer falar. O grande exemplo positivo de consórcio é o consórcio do Nordeste, né? Os 9 estados do Nordeste que estão fazendo políticas públicas conjuntas, articuladas, para enfrentar esta grave crise. Perfeito, Maurício. Eu posso falar um pouco agora da Praia Grande ou o companheiro Douglas Martins fala primeiro? Pode falar? Então, dada essa crise sanitária global, com essas 7 milhões de pessoas infectadas, com mais de 405 mil óbitos, o Brasil, com esse governo central, um extremo descaso, sem articular políticas conjuntas com os estados e municípios, nós já estamos próximo dos 40 mil óbitos. E a nossa querida Praia Grande já tem mais de 60 óbitos. Poderia ser bem menos. Aqui temos 2 dados na Praia Grande de desemprego. Tem o do CAGED, que é 13,9%, que é o dado que a prefeitura utiliza. E aí nós temos do Instituto de Emprego e Renda, que é 17,9%. Que esse dado de 17,9%, ele contempla quem trabalhava no comércio informal, quem já estava fora do mercado de trabalho. Então, nós estamos próximos dos 18% de desempregados. Numa crise mundial de desemprego. Todos os países do mundo estão crescendo seus índices de desemprego. Aí, pensarmos políticas públicas articuladas para a geração de emprego e renda. Eu acredito que esse é o nosso maior desafio daqui para frente. Sejamos eleitos, maravilha. Se não formos eleitos, vamos continuar com essa luta. Porque como gerar emprego e renda para as pessoas que perderam toda a sua renda? Porque esse auxílio que é uma migalha, que ninguém vive com R$600, né? Vai passar muito sufoco. A maioria das famílias não consegue viver com R$600. E aí a gente pensa o seguinte, em propostas que já foram utilizadas no início de 2002, quando o presidente Lula assumiu, que são frentes de trabalho para a manutenção da cidade, para a zeladoria da cidade, que é uma possibilidade, e fomentar também as MEIs, né, que é microempresa, criando créditos municipais para essas microempreendedor individual, para dar sustentação, porque o dinheiro na mão das pessoas vai circular o comércio e vai gerar demanda para a indústria, e nós vamos voltar a ter atividade econômica e produtiva. Aí tem outra coisa que a gente também pode estar pensando, que se fala muito pouco aqui na Baixada Santista, que é a agricultura familiar urbana, que não tem, que é uma fonte de produção de alimento para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que necessitam de alimentos, necessitam do mínimo, né? Que não tem, que é assim, tem uma parte da nossa sociedade que vive à margem do litoral, né? Que vive aqui na Praia Grande, o comum, o povo chama, o setor 1, que é a orla, que é o pessoal que vem de São Paulo, é o pessoal que tem um acesso às riquezas. Aí tem o setor 2, que é da Kennedy até a Expressa, aí tem o setor do povo, que é o setor 3, a zona 3, né? Que é ali onde está esgoto a céu aberto, ali onde está a pessoa passando necessidade, ali onde está grande parte das pessoas com vulnerabilidade social, onde está muita gente com o consumo fazendo uso de drogas, e onde está as pessoas que precisam da estrutura do poder público para serem atendidas. E a nossa proposta é exatamente inverter esse cenário de
cuidar de negócios, de economia, sem cuidar das pessoas. Nós temos que inserir essas pessoas na economia, como fez o nosso presidente Lula no seu governo. O que ele falou? O povo trabalhador, quando tem dinheiro nas mãos, ele consome. E consumindo, ele gira a roda da economia e faz com que todo o sistema consiga, a prefeitura arrecada mais, os empresários vendem mais, gera mais emprego, e aí a economia se estabelece de uma maneira, um mínimo mais justa, né? É isso aí, obrigado. Bom, então agora, Douglas. a Nália, o Douglas, falta o Douglas? Douglas, então, por favor. Douglas. Então, são várias questões que precisam ser integradas. Então, essa ideia, né, de um consórcio ou de uma formatação para que a gente tenha uma integração regional é absolutamente necessária. Nós não temos o consórcio. Existe uma legislação que trata, né, da integração dessas regiões metropolitanas, e o que nós estamos fazendo aqui é partindo da ideia de pensar a nossa região como uma região metropolitana, né, uma região integrada desse ponto de vista. Nós não temos política pública para isso, as agências que existem são, na verdade, episódicas, elas não têm política estrutural. Por exemplo, na questão agora do combate à pandemia, se chamou o CONDESB, né, para fazer essa discussão. Mas o resultado foi anunciada uma proposta, inclusive de pesquisa, etc. Mas a gente vê que não há uma metodologia, não há estrutura, não há cultura de se fazer isso, por uma razão muito simples. O governo do Estado propôs regras para flexibilização em todas as regiões, e classificando a região da Baixada Santista na cor vermelha, que é o nível 1, né, que praticamente não concebe a flexibilização. Imediatamente, os municípios da Baixada fizeram uma reivindicação para que a gente não ficasse no nível 1 e no nível 2, passasse para o nível 2, que é quando se admite a flexibilização, algum nível de flexibilização do comércio. Aqui eu estou falando de uma coisa concreta que está acontecendo agora, que deveria ter algum nível de integração, inclusive foi anunciado que tinha. Mas veja, na hora do vamos ver, cada um age por si. Por exemplo, São Vicente agiu por si, liberou o comércio, né? E agora está tendo que voltar atrás porque recebeu uma ação, né, do governo do Estado, né, dizendo que aquela flexibilização é irresponsável, mesmo pelos critérios do governo do Estado, que a gente pode discutir, poderia discutir, não é o caso, nós não estamos discutindo isso aqui. Estou só usando esse exemplo e um fato do dia, isso está acontecendo agora, né, para demonstrar a descoordenação que nós temos. Porque o que deveria se a gente tivesse uma cultura desse tipo? A população aqui da região teria informação adequada da dinâmica da contaminação, por exemplo, comunitária, nos territórios. E daí, sim, com base nisso, você teria uma política eficaz para fazer esse combate. Então, isso é uma ficção. Mesmo numa situação como essa, quando foi convocado todo mundo para discutir com pompa e circunstância, como foi, apresentar um plano, etc. e tal, quando se parte para a prática, na verdade, não há plano nenhum. Não há integração, não há cultura nenhuma desse tipo. Isso eu estou falando especificamente na questão da pandemia. Mas agora, se a gente for falar na economia, a primeira questão importante, né, e que torna essa contribuição da Anália uma contribuição fantástica, né, importantíssima, é que nós não temos dados, na verdade, produzidos pelas administrações locais. Pra vocês terem uma noção do que a gente está falando, se você for, por exemplo, no site da prefeitura, a estrutura que trata de emprego e desemprego, tem, viu?
tem era para ter, né? Lá um órgão que eles denominam Centro Público de Emprego e Trabalho, que tem o propósito de informar a sociedade santista aqui do estado da arte nesse quesito. Vocês sabem o último post que está lá, se você entrar agora, né, no site da Prefeitura de Santos, o último post sobre esse assunto é de 11 de abril de 2019. Então está escrito lá, né, que as vagas são disponibilizadas semanalmente no portal, mas o último post, se você entrar agora, você vai ver que ele é de 11 de abril de 2019. E o anterior é de 2 de março de 2016. Então, isso acho que dá uma ideia de como é que nós estamos cuidando desse tópico entre nós. E se você associar isso com o fato de que o Ministério do Trabalho e Emprego, aonde se localizava a tragédia anteriormente, está extinto, ele virou alguma coisa que você vai ter que lutar para encontrar lá no Ministério da Economia. E se você conectar isso com toda a política de informalização, né, flexibilização e precarização das relações de trabalho, ou seja, o aumento brutal de trabalho precarizado, sem registro, que vem com a reforma trabalhista desde 2017, aí você tem um quadro do caos que você tem no país e localmente para você ter esse dado. Então, a primeira coisa que nós deveríamos ter, e eu concordo com a Paula quando diz que a gente tem que ter um consórcio, é criar, né, esse serviço. Por uma questão muito básica, né? Quando você vai fazer política pública, você tem que medir o tamanho do problema. E aqui nós estamos fazendo com esforço de acadêmicos muito importantes, etc., mas que não são integrados a uma política pública. Agora, eu também quero falar de Santos nesse cenário. Os números que a Anália apresentou, não sei se vocês repararam, eles são quase 90%, eles crescem quase 90% de um ano para o outro. Quer dizer, Santos era algo em torno de 312 e passou para 3.000 e pouco. O que está por trás disso? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A política bolsonarista para o desenvolvimento, que é enfatizada na questão financeira e no desmonte, né, das agências de Estado para proteger o emprego e desenvolver as regiões. Aí tem um outro exemplo específico no território de Santos. Esse porto que nós temos está sofrendo uma reformulação na sua planta para que ele se transforme num porto graneleiro, em função da pressão que o Brasil Central, que o grande latifundiário, o agronegócio exportador, grande financiador do golpe de 2016, está exercendo no Ministério da Infraestrutura para transformar esse porto aqui num silos, num armazém de grãos deles. E para isso ele vai desativar várias áreas hoje que são dedicadas a pátios de containers. Quase fez isso com uma empresa específica, causando 6.000 desempregos de uma só vez. Só não conseguiu, porque essa empresa foi lá e demonstrou, em Brasília, que ela já estava com um processo de renovação do seu contrato para a atividade dela como arrendatária, né, numa área aqui do Porto, e ganhou cautelarmente essa reivindicação de proteção de um contrato que já tinha sido aprovado, inclusive, pelo próprio Ministério da Infraestrutura, e que depois do golpe, né, mais especificamente no ano passado, com esse projeto do Ministério da Infraestrutura, por cima dela ia passar, sabe o quê? Uma linha férrea para entregar grãos lá no terminal da Ponta da Praia, poluindo uma área densamente concentrada, etc. Então, esse redesenho chama-se PDZ,
plano de desenvolvimento e zoneamento portuário. Esse redesenho do Porto de Santos vai suprimir muitos empregos aqui da região, de trabalhadores da região, porque tende a transformar o Porto de Santos num terminal graneleiro a serviço do negócio agroexportador do Brasil Central, com a anuência, inclusive, da prefeitura local, que não discutiu isso devidamente na cidade. E essa questão tem sido denunciada permanentemente pelos sindicatos aqui, pelos movimentos sociais, pelas universidades, etc. Por quê? Porque se essa configuração vingar, mais empregos serão perdidos e também o porto deixa de ser uma opção plausível para a produção industrial daqui. É bem complicado isso que a gente está falando, mas eu estou dando um exemplo concreto do que está acontecendo com a política econômica nacional e seu impacto local. Então, e essa é uma questão que, embora o porto seja aqui na cidade de Santos, ele tem a outra margem lá no Guarujá, e teria já de estar sendo discutida de maneira bastante acessível para todos nós, que vamos ser impactados com isso, e essa discussão puxada, no mínimo, pelos dois municípios. Daí a gente vê a falta que faz uma atividade consorciada. E, por fim, acho que uma das questões mais relevantes que a gente tem que discutir regionalmente são as medidas compensatórias que vêm dos impactos de vizinhança. Quando a construção civil se acelera nos grandes negócios aqui, ela se acelera causando impactos de vizinhança. E aí tem medidas compensatórias para isso. E, muitas vezes, essas medidas compensatórias são utilizadas em obras cosméticas, como aqui em Santos, a obra da Ponta da Praia. Se você considerar que você tem aproximadamente 30 mil famílias morando em palafitas, e a urgência disso, e aí você considera a reforma da Ponta da Praia, por que você opta em priorizar um lugar, uma reforma cosmética, em detrimento da outra que é necessária? Aí é o modo de governar como a gente vem falando até aqui, né? E essas candidaturas que estão aqui, elas têm compromisso com um modo totalmente diferente de governar, como já dito pelos colegas aqui que me antecederam. Agora, uma política desse tipo, comprometida com uma agenda desse tipo, vai muito melhor se ela estiver articulada num consórcio. Isso, inegavelmente. Congelou no Douglas. Eu acho que você pode continuar, Douglas. Você está sozinho, Douglas. Eu estou sozinho? O Emílio continua falando, está tão bem te ouvir. Eu estou complicado aqui com o tempo, mas assim, eu quero lembrar também que recentemente em Cubatão a Uzi Minas quase botou 1.000 famílias na rua, e isso ia ter um impacto direto em Cubatão, mas ia ter na região toda. Essa política, desde a política de privatização da Uzi Minas, que a região vem sofrendo as consequências da redução de postos de trabalho lá. Isso estava integrado num projeto de privatização, já se discutiu muito isso, né, o impacto disso na região, como também esse modelo ao qual eu me referi aqui do Porto, ele está ligado, de certa maneira, a um projeto de privatização também, né? É um modelo que a gente pode discutir mais para frente, mas que vai impactar também a região. Né? Desculpa te cortar, Douglas, mas eu posso só fazer um adendo aí na sua fala. Você falou dos 1.000 empregos. Você sabe que muitas pessoas que foram mandadas embora, que tiveram seu corte de emprego em Cubatão, permaneceram com o corte de emprego da Uzi Minas. Nem todos os empregos eles foram restabelecidos. Eu tenho amigos que trabalhavam em terceirizadas e eles não tiveram o retorno dos seus empregos, eles estão ainda na rua. Então, quer dizer, ele já está afetando, porque assim, nós aqui, moradores da área continental de São Vicente, a área continental de São Vicente trabalha no Porto de Santos, muitos no Porto de Santos, e muitos na indústria em Cubatão, a grande maioria na indústria em Cubatão.
Sempre foi assim. Na verdade, a área continental de São Vicente ela se origina do pessoal que vinha de São Paulo para trabalhar no polo industrial de Cubatão, né? E isso acarretou em várias problemáticas para cá. Agora voltando todas. Mas foi, Emílio, você boicotou a gente, né? Olha, caiu a internet aqui. Eu estava falando aqui, né? Eu estava achando que eu estava fora do ar, né? Falei, eu acho que eu estou falando, não estou vendo mais os colegas aqui. Desculpa, Anália. Você fez esse ponto, mas assim, só um detalhezinho que eu acho importante, não sei em que momento a gente poderia discutir isso, mas eu proponho que a gente discuta, que são algumas medidas que estão dentro da pauta de economia solidária. Sim. Eu acho que esse tópico é um tópico a ser discutido conosco, que tem articulado ele é tipicamente do município, pode ser empregado na economia do município, porque você identifica aquelas regiões onde precisa haver investimento do orçamento municipal, você cria mecanismos que são de transferência de renda, você compromete o município, uma parte do orçamento com isso, mas com a finalidade de que aquela transferência de renda circule num determinado território que precisa de maior concentração, de um esforço maior do Estado para aquecer a economia localmente. Maricá, a Paula está aqui, eu voltei a ficar em... Sozinho? Não, a opção do Emílio, não ligue. É a cidade polo, né? Sempre exercendo o seu poder. Não tenho nada a ver com isso. Imagine. Poder para o povo preto, pode ficar na tela, a gente não liga. Eu gosto de falar. Mas assim, eu queria pautar isso entre nós. A discussão da economia solidária, o investimento direto do município, do orçamento do município nas regiões mais precarizadas, com o compromisso do consumo primeiro, que é o de alimentação, nessas regiões, para aquecimento do comércio local. Mas veja só que interessante, quando isso acontece, um dos setores que se aquece é o da construção civil, porque as pessoas, onde você tem essa situação precarizada, é o feijão, arroz, a areia, o cimento e o tijolo, porque chove dentro de casa, a estrutura é muito precária, etc., é uma urgência e tal. Então, eu acho que uma prioridade, né, para os municípios é incluir nos seus orçamentos esse princípio de investimento através da lógica da economia solidária, e dá para fazer se você discutir a destinação do orçamento para aquele segmento do município mais precarizado. Falando sobre só esse assunto um pouquinho, eu participei uma vez em um seminário na Unesp, aqui em São Vicente, onde estavam todas as regiões, e Itanhaém faz isso muito bem com a economia solidária, de comprar o alimento que o município produz para ser utilizado nas suas escolas, para ser utilizado na prefeitura mesmo. Tudo o que vai precisar, eles compram da própria cidade, da produção dos seus agricultores, né? E a agricultura familiar, ela é muito importante nesse quesito. Aqui a gente, em São Vicente, temos a área rural, e aí a gente mal conhece a área rural, mal faz a parte de turismo ecológico, que Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande tem lindamente, e a gente não explora essa parte do desenvolvimento. A gente tem que criar mecanismos de sair da normalidade que já está colocada na sociedade aí no geral, do planejamento como ele é feito, das cidades separadas, para juntar isso numa planejamento conjunto, até porque nós estamos sem, como eu sempre falo, sem uma linha divisória. O termo bonitinho que o Douglas usa é melhor, mas eu nunca lembro, então eu falo sempre as linhas divisórias, que nós não temos essas linhas divisórias, e aí a gente acaba pisando de um lado da rua, estou em São Vicente, pisando de um lado da rua, estou em Cubatão, e do outro lado é São Vicente, pisou do lado da rua, agora eu vou para Praia Grande, eu vou andando para Praia Grande, para Santos, para Cubatão, e muito facilmente, né? Então a gente precisa pensar essas cidades muito junto, para que a gente possa desenvolver de uma forma conjunta. Mobilidade urbana, a gente precisa falar muito disso, nós não temos ciclovias que interliguem as nossas cidades.
As pessoas, o trânsito, a mobilidade urbana das cidades da Baixada Santista são feitas para carros e não para pessoas, né? Nós precisamos pensar em todas essas... como a lógica do desenvolvimento ele veio da exclusão de pessoas para agregação e inclusão das pessoas nesse processo de desenvolvimento dos próximos anos. Anália, você me permite aqui só colocar algumas questões que eu acho que é importante. Primeiro, o governo do Estado, que é dominado pelo mesmo partido por muitos anos, nunca pensou num programa de desenvolvimento das regiões do Estado de São Paulo. Não adianta a gente criar a região metropolitana se a gente não pensa em planos que envolvam todas as esferas do governo para pensar o desenvolvimento de uma determinada região. Então, é um primeiro problema, quer dizer, a gente tem uma agência metropolitana com um valor muito baixo, né, que não consegue, como a Paula mostrou, você quer articular um consórcio, que às vezes nem é dinheiro o problema para articular um consórcio, dinheiro do Estado, né, ela teria um papel de organizador dessas demandas e articulador. Ela não consegue nem fazer isso. E olha que faz muitos anos que está aí a agência, né? Então, eu acho que a questão na Baixada é muito importante um trabalho comum das prefeituras, estarem juntas e pensarem a solução dos mesmos problemas. A economia solidária eu acho fundamental. Inclusive, as prefeituras poderiam, não sei se aqui tem, mas criar bancos populares ou Sim, fazer de microcrédito. Microcrédito seria na saída, que tem uma organização nacional. Mais baratos. Exato. Entendeu? Então, seriam formas que eu vejo de fazer. Só que o que acontece? Nós não temos uma consciência, eu vejo muito do que vocês estão falando, da classe política, eu vou falar de maneira geral, sem querer atacar A, B ou C, né? Mas dos que estão aí no poder, de construir um plano regional de desenvolvimento, que é disso que nós estamos falando aqui. Um plano de desenvolvimento regional, que aí você vai mexer com todas essas questões, e que os municípios se articulem nesse plano, claro, cada um com as suas características, né? Mas que possa gerar um desenvolvimento. Então, essa acho que seria a minha pergunta. Como fazer isso? Como articular a região? Né? Porque nós estamos aqui com 4 candidatos do PT, e eu acho que esse podia ser uma marca até dos planos de governo municipal, essa necessidade de fazer uma articulação regional. É só uma sugestão, eu gostaria de ouvir mais vocês, porque eu estou mais de fora falando. Eu acredito, Emílio, assim, que os governos passam, mas a sociedade, ela está sempre aí. Então, a cultura, né, da metropolização, ela tem que partir da sociedade. A sociedade tem que comprar essa ideia do pensar regionalmente, pensar de forma solidária, porque também, assim, por que é difícil pensar regionalmente? Por que isso não é tão difundido, se né, a necessidade de fazer isso é tão óbvia? É porque existem, às vezes, interesses divergentes entre os municípios. Em geral, o município mais poderoso, ele não quer abrir mão, né, do seu poder, ele está numa situação confortável. No caso, Santos, que é o município polo da nossa região, está numa situação confortável, né, deixando o lixo, né, para a sua periferia, e a periferia de Santos é Cubatão, né, São Vicente. Então, assim, a gente sabe que conflitos existem, né, territoriais, mas um processo de participação popular, de pactuação, de resolução, isso ajuda muito a construir as soluções. Né? Eu acho que a gente não vai ter nem outra alternativa, sabe? Se antes não houve vontade política de se fazer isso, eu acredito que no futuro nem vai ter outra alternativa, a gente vai ter que fazer. Nós vamos viver uma depressão econômica sem precedentes, porque
está relacionado com a crise mundial, com a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo de suspensão das atividades, tudo isso vai imprimir um novo ritmo, né, para as coisas. Então, eu acredito que essa crise é uma oportunidade. Eu não vejo outra solução que não pensar de forma conjunta e compartilhar custos, né, porque as nossas cidades também vão sofrer com queda das nossas arrecadações. Esse retrato que a Anália trouxe do emprego, eles refletem também na arrecadação tributária, que vai cair. Então, os próximos 2 anos vão ser 2 anos muito difíceis. Se a gente não se der a mão e não compartilhar o pouco, né, de recursos públicos que nós tivermos para construirmos soluções comuns, a gente vai afundar, né, assim, do ponto de vista econômico, vai deixar afundar a região. Acho que as lideranças que estão hoje não tiveram essa maturidade de abrir mão do seu, né, do seu pedacinho, do seu feudo, do seu pedacinho de poder para compartilhar soluções. Mas acredito que as lideranças do futuro terão, até sem escolha, que fazer isso. Para o turismo, né? Você não pode pensar no turismo. Santos pensar turismo sozinho, a pessoa passa por Cubatão, né? E a gente poderia estar desenvolvendo toda uma cadeia de turismo lá em Cubatão, em São Vicente. Cubatão está do lado de São Vicente, né? O Maurício lembrou da questão da segurança alimentar, da agricultura familiar. Tudo que é produzido no meio rural não pode ser pensado do ponto de vista municipal, tem que ser pensado do ponto de vista regional. E tantos outros, né, problemas, que se eu for citar aqui, eu acho que, na verdade, todos, né, a única coisa que não cabe do ponto de vista regional é a escola, é o posto de saúde, é aquilo mesmo que são as funções básicas, né, do município. Tudo demais pode ser organizado. Então, por exemplo, imagina a gente ter uma moeda regional, aqui, uma moeda social da região, um banco, né, da região, para fomento das atividades. Eu acho que seria maravilhoso e acho que eu tenho assim, muita esperança que a gente ainda possa realizar isso, porque a população pode enxergar nos nossos projetos, né, essa saída, uma saída muito baseada na solidariedade, né, porque a concorrência, a disputa, guerra fiscal, né, que às vezes acontece, isso como falo, né, um jogo de soma zero, né, todo mundo perde, ninguém ganha. Justamente. Muito bem. Quem gostaria de continuar? Eu gostaria só de falar um pouquinho, só para... Anália, depois eu passo a palavra para o Maurício. Okay, Maurício, fica por último hoje. As mulheres vão ser primeiro. Muito bom. Bom, a gente tem uma problemática e a Paula tocou num assunto que é extremamente importante e essencial, que a população, que a sociedade se sinta parte do processo desse desenvolvimento, né? Eu acredito nisso, eu acredito nesse orçamento participativo, eu acredito na voz que a população tem na escolha e no poder público olhando para cada especificidade das suas regiões, porque a gente tem, mesmo estando muito próximo, nós temos características diferentes. Cubatão tem uma característica que já teve o segundo maior orçamento da região, hoje decaiu muito por conta das políticas de privatização mesmo. Santos ainda é a irmã rica, o primo rico, então a gente tem que olhar para Santos de uma forma que a gente olha mesmo como um potencial que Santos tem, mas que a gente também precisa olhar para Praia Grande, se aí vai abrir um aeroporto em Praia Grande, com esse potencial que vai gerar para a região como um todo. E isso tudo passa, realmente, quando a Paula fala que para ir para Santos, Praia Grande, passa-se
por Cubatão, mas também passa-se pela área continental de São Vicente. Você tem riquezas maravilhosas que você precisa explorar. Então, nós precisamos juntos, aí no contexto de pensar no desenvolvimento geral da região, não só de Cubatão até Bertioga e Peruíbe, mas que contemplem realmente as cidades, claro, olhando as suas especificidades, porque a gente tem a região norte, que tem um jeito próprio deles, a região sul, que tem um jeito próprio deles, mas aqui a mais parte central, nós somos muito interligados e pensamos, e as pessoas se trabalham entre si, né? O trânsito, ele é gigantesco por conta dessa parte. E aí, quando a gente fala das cidades, e a Paula citou a saúde, a gente vai lembrar que a saúde é individual de cada cidade. O problema é que a gente também tem que lembrar que quando a federação ela decide desvincular tudo do seu governo e falar, olha, dou autonomia para os municípios, ele não passa valores para isso também. Então, a gente precisa realmente pedir para o governo do estado, porque a parte da saúde ela é regional. Haja visto hoje que a gente tem o polo do Covid-19, o Guilherme Álvares, ele é o centro regional da Covid na região, né? Então, a gente precisa entender que tem coisas que são regionais, então são integradas, que a gente não consegue desvincular. Hoje, se eu precisar de uma consulta em qualquer AME da região, eu vou passar para o mesmo sistema, e eu posso estar em Cubatão e ser mandada para Praia Grande, como para Santos, como vir para São Vicente. Né? Não são todas as cidades que tem. Então, a gente também precisa pensar saúde. As escolas estaduais, elas estão regionalizadas também. Então, a gente tem partes de saúde, educação e desenvolvimento que a gente pensa em conjunto também, não dá para pensar separado. E essa parte de um consórcio de cidades que se integram e que pensem juntamente, sem suas vaidades, ela é extremamente essencial no desenvolvimento geral. A gente viu agora que, para pensar em abertura, pensou-se em fazer, no começo da Covid, vamos fazer reunião com todos os prefeitos da região, até porque sabe que uma coisa não funciona sem a outra. Se abre São Vicente, o povo de Santos vem para São Vicente, o povo de Praia Grande vem para São Vicente. Se abre Cubatão, o povo de São Vicente vai para Cubatão. Né? É muito, muito fácil essa locomoção. E aí a gente acaba tendo a noção do que é ser região metropolitana nesse período de Covid, que pode dar um boom de uma hora para outra de casos de Covid, e a gente não vai ter como. E aí a gente vai perceber que a saúde é uma só, e a gente vai precisar de vagas de Santos, precisar de vagas de Cubatão, precisar de vagas de Peruíbe, de Itanhaém, e de tudo que é lugar onde tiver, a gente vai ser levado. Até porque já veio gente de São Paulo para cá, já foi gente daqui para São Paulo, entendeu? Então a gente está assim. Maurício? Muito bom. Eu estava aqui pensando na questão regional, e quando o Santos se desenvolve e o seu custo de vida aumenta, a população com menor poder aquisitivo vai sendo deslocada para a área continental de São Vicente, ou para o setor 3 da Praia Grande, ou para os bairros periféricos de Cubatão também. E assim, pensarmos que essa ideia da companheira Paula foi excelente, a questão de um banco regional para fomentar crédito mais baixo, né, com juros acessíveis, né, porque os juros são absurdos. A questão da economia solidária, acho que é um ponto comum nosso. A questão da segurança alimentar, que eu já havia citado, a agricultura urbana, que nós precisamos também fomentar essa agricultura urbana, e é mais saudável que a agricultura orgânica, né? E na geração de emprego, nós temos um grande problema aqui, que também fala de meio ambiente, que é o resíduo sólido seco, que é descartado, que polui os nossos rios, canais, tudo. Segundo uma ONG de Guarujá, que tem um trabalho bastante eficiente na questão da coleta e da seleção dos resíduos sólidos, só aqui na Praia Grande eu saí. Caramba, vem aqui, velho, por favor. Voltou. Caiu um pouco aqui. Então, só que na Praia Grande nós temos condição de gerar de 5 a 10 mil empregos com a separação, a coleta do resíduo sólido seco, que é o resíduo destinado à reciclagem. Precisa o poder público investir e fomentar essa ampliação da coleta do resíduo sólido e gerarmos emprego para os cidadãos aqui
e melhor qualidade de vida para essas pessoas. Eu não sei se nós vamos agora continuar ou se nós vamos fazer a... Posso como só é que tá o fazer dois Emílio? pontinhos que eu esqueci de falar na minha fala? Pode. Hoje a gente já está se estendendo demais, daqui a pouco o Emílio manda a gente embora. Mas vamos lá. Eu não sabia se eu tinha tempo. O Alfredo Martins, que foi secretário de Habitação aqui na região, em São Vicente, né, ele bem lembrou e mandou uma mensagem para mim aqui, dizendo que é uma coisa que é importante a gente comentar também, que a região tem 3 grandes problemas que a gente precisa pensar regionalmente. Uma delas, o Maurício acabou de citar, que é o lixo. E aí o lixo, o resíduo sólido da região inteira, que a gente já teve vários e vários problemas e vem enfrentando São Vicente, Cubatão, Santos com esse problema. Hoje o nosso lixo vai para... Agora eu não sei nem para onde ir, mas estava indo para Santos, depois ia para São Bernardo, mas nunca fica na região porque a gente não tem onde colocar. Outra é a mobilidade e um terceiro ponto é a moradia. São 3 grandes problemas. É a mobilidade, já vou entrar numa outra pergunta que eu vi que a Thaís Emídio fez aqui, que é assim, por que não pensar o VLT para ampliação do VLT para todas as cidades? Simplesmente porque não é uma vontade do governo do estado, simplesmente por isso. Porque a luta do VLT, o VLT, na verdade, ele nasce da luta da população da área continental de São Vicente, com a retirada do TIM, que era o transporte intermunicipal, lá em 98, 96, 98, com a retirada do TIM, nasce a luta por um outro transporte que integrasse a área continental às demais cidades da região. E aí surgiu a proposta de VLT, só que o VLT ele acabou não vindo para a área continental porque a Ponte dos Barreiros estava com problemas de estrutura, continua com problemas de estrutura e vai permanecer com problemas de estrutura se o município e o governo do estado não sentarem para tentar resolver essa situação. Esse é um grande problema de mobilidade. E aí os outros 2, como eu falei, é o lixo, que a gente precisa pensar em conjunto mesmo, de como fazer para resolver os resíduos da nossa região, e a moradia, que também agora é um problema gigantesco para toda a nossa região. A gente começa, quando vai aumentando, como o Maurício bem falou, a gente aumenta o poder aquisitivo de alguma cidade da região, a população mais pobre, ela é jogada para todos os rincões das demais cidades. Aí é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Devolver a palavra aqui para o Maurício completar o pensamento. Então, o VLT está na nossa proposta de trazer até a Praia Grande, viu? Nós vamos integrar esses municípios aí com o VLT, nós temos essa luta. E pensarmos que temos uma proposta aqui de resíduo do coco, né? Que nós temos um consumo grande, por sermos litoral, de coco, uma usina de beneficiamento do resíduo do coco, que dá para gerar emprego e dá para diminuir esse volume de lixo que é descartado aí. Eu já vamos... Ô, Emílio, está com você aí, não sei se vai ter as considerações aí para a gente entrar no tema, acho que... Mas acho que o Douglas precisa falar nesse bloco. Isso, esse debate foi muito produtivo e... Aí, o Douglas, está com você. Vou passar aqui para o Douglas. Eu estou um pouco desconfortável aqui, porque eu acho que estou candidato a um império, né? Eu quero primeiro assegurar, né, as pessoas que eu sou republicano, tá? Eu não tenho nenhuma tendência imperialista que seja. E o povo santista, na verdade... Você é um republicano democrata, né, Douglas? Desculpa te interromper. Claro, republicano democrata. E eu quero dizer o seguinte, que esse movimento, né, de imposição da agenda regional, nesse ou naquele município, ele passa um pouco por alguns setores das cidades. Não é pela cidade propriamente dita. Setores econômicos que dominam a cidade, dominam regionalmente. Eles se estendem para a região. Eu me lembro quando eu fui dirigente sindical durante muito tempo, em Cubatão, que uma reivindicação muito grande, que, por exemplo, de Santos, era que houvesse, que se trouxesse para cá algumas atividades típicas, né,
das indústrias de Cubatão, naquele momento empregavam muita gente, para que houvesse esse desenvolvimento aqui em Santos, e aquelas indústrias se recusavam, entendiam que não era o caso. Então, isso para dizer o seguinte: nós temos necessidade de políticas regionais, mas essas necessidades não são apenas uma opção, uma liberalidade de quem esteja na administração. É uma necessidade da região. A necessidade de integrar uma necessidade da região. Eu me referi, na minha outra fala, a, por exemplo, numa dessas políticas, eu concordo com o Emílio quando ele questionou, né, a pergunta do Emílio foi, bom, mas, veja, não se consegue adiantar, lá no Estado não tem um orçamento digno desse nome para investimento em estruturas regionais, e mesmo a cultura que poderia levar à formação de uma estrutura, por exemplo, consorciada, ainda precisaria ser discutida, etc. Eu concordo com tudo isso. Porque aí tem a questão da cultura que precisa ser implementada. E a importância das nossas candidaturas é que elas se alinham, todas elas, né, a um projeto de governar a partir do princípio da solidariedade, e não uma orientação predatória, seja dos grandes grupos econômicos ou dos grandes centros políticos em detrimento dos outros. Que essa segrega e não integra. Então, quem estiver nos acompanhando pode entender que esse compromisso é um compromisso de princípio, né, dos programas que serão articulados por cada um de nós. A integração é uma questão de princípio. A realidade mostra isso nos diferentes projetos que vão se instaurando aí na nossa região. Nós temos uma pauta, uma agenda de licenciamentos ambientais perigosos. Nós temos um navio-bomba, que vai ficar aqui no Porto de Santos, mas compromete a região inteira, né? Uma usina de incineração de lixo que está prevista, inclusive com procedimento já de discussão formal, né, na área continental aqui de Santos. Então, isso traz problemas para a região também. Santos tem uma área continental pouquíssimo explorada, aí veja só a necessidade que nós temos de integrar. Aqui a vereadora Thelma de Souza fez um projeto, né, de distribuição de alimentos orgânicos na rede municipal, para os alunos da rede municipal, para merenda, enfim, da rede municipal. Um belíssimo projeto, importantíssimo do ponto de vista alimentar, etc. Mas eu debatia com ela sobre os fornecedores desse projeto. E aí nos encontramos para um projeto nessa escala, né, com a necessidade de organizar essa produção na área continental de Santos ou aqui na região. Porque se esse projeto passa, as compras terão de ser feitas no Cinturão Verde de São Paulo, porque nós não temos estrutura para isso aqui. Então, veja, esse projeto está, evidentemente, uma vez eleito, né, esse projeto fará parte dos programas do município. Mas aí você precisa criar os fornecedores. Então, eu me referia também à questão da economia solidária, e eu usei um termo que é a moeda social, porque quando a gente fala em banco regional, é evidente que tem toda uma legislação que localiza, né, na União a disciplina, né, da organização financeira, em bancos, etc. Esses bancos que a gente pode fazer e deve fazer, né, nos nossos municípios, principalmente, e vocacionados para serem regionais, eles são bancos sociais. Você não vai entrar, né, na lógica predatória, né, do capital financeiro, mas esses bancos têm finalidade social. No centro deles pode acontecer também a questão do crédito, como a gente está falando aqui, mas a moeda social também, que é essa moeda que circula no território para estimular o desenvolvimento local, tanto do comércio local, quanto do comércio local de alimentos, etc., por conta desse investimento direto em conta, né, através de mecanismo de transferência de renda. E aí a primeira questão é a segurança alimentar, evidente, né?
e esses programas, inclusive com porta de saída, mas eles também, e eu dizia isso antes, eles estimulam o pequeno comércio de construção civil local. Nessa pauta, existem alguns projetos que são necessariamente integrados, que são os projetos que dão conta da mobilidade urbana regional. A gente fala da Ponte dos Barreiros, que inclusive liga a área insular à área continental de um município, de São Vicente, mas tem impacto regional, né? É uma necessidade regional. Mas a gente fala também da eterna discussão aqui, ponte ou túnel que liga Santos a Guarujá. E mesmo a ligação para Praia Grande, etc., a gente também tem que pensar nisso. Olha só, no centro disso está a discussão do VLT, né? A gente já viu antes que o VLT era para ser originado, a primeira ideia era começar lá na área continental de São Vicente. E não começou exatamente porque os interesses da população de São Vicente, na hora de execução do projeto, da área continental, evidentemente, não foram levados em consideração devidamente. E isso está aí pendente. Nós estamos sofrendo lá com a questão da Ponte dos Barreiros, né, uma questão que já poderia ter sido resolvida nessa pauta. Então, essa ideia, né, da gente integrar, e eu sou muito simpático a isso que o Emílio falou, em programas específicos, colocar para a região os programas das nossas propostas de governo, para que a região entenda que votar em candidatos de um ou de outro campo pode significar, nessa pauta, manter a irracionalidade regional que a gente tem, né, que não integra a administração, ou sair dessa irracionalidade, integrar e ter vamos dizer assim, uma conexão de sinergia, né? Cada um tem os seus interesses específicos, mas a gente pode alinhar esses interesses específicos de maneira que eles se tornem complementares e não conflitantes. Acho que esse é o papel dos candidatos, e eu, pelo menos, entendo que, no meu caso, né, dos candidatos que estão no campo da esquerda, que se conduzem pelo princípio da solidariedade social, inclusive para a integração das suas administrações. Isso pode voltar a acontecer se a região entender a necessidade de uma vez por todas, abandonarmos essa política que nos levou à situação trágica, principalmente para a maior parte do povo aqui da região que a gente se encontra. Então, acho que agora a gente podia passar um pouco para as considerações finais de cada um, para a gente ir encerrando o programa. Eu acho que, com todos os problemas, foi um programa muito bom, porque é um ponto que eu sempre acho muito importante, a gente pensar regionalmente as coisas, e não só cada cidade. E eu acho que é importante esse programa, eu sempre achei o programa com vocês importante por causa disso, por causa de ser um símbolo dessa questão regional. A gente coloca todos os prefeitos para falar, candidatos a prefeitos falar, nós estamos pensando junto na saída para tudo isso, de maneira concreta, objetiva, né? Porque os atos falam mais que as palavras, né? Quando a gente debate junto, que a gente está querendo construir alguma coisa junto, né, para a região. Então, eu vou passar a palavra aqui para consideração, vou deixar livre para quem quiser começar, quem quiser fazer as considerações finais. Quem gostaria de começar? Olha, gente, eu estou sempre começando, né, hoje. Eu vou ser bem objetiva, eu acho que a gente já está a 1h15 aqui, as pessoas já estão cansadas. Eu acho que a gente tem que sair para a prática, né? Então, eu proponho mesmo que a gente ponha a mão na massa, comece a construir nossos programas de governo e insira essas propostas que possam ser implementadas do ponto de vista regional. Se tivermos um conjunto, né, de propostas regionais, nós vamos precisar de alguém para implementar isso. Eu acredito que a agência metropolitana não reúna condições para isso,
porque ela serve aos interesses do Estado, ela não serve aos interesses dos nossos municípios. Portanto, por isso que eu proponho que a gente inclua, né, uma agência executora desses projetos, né, como sendo um consórcio público intermunicipal, muito semelhante à experiência que nós conhecemos do Grande ABC, que é uma experiência de sucesso, que é um consórcio de planejamento, né? Então, esse consórcio, ele vai planejar, ele não vai ser um prestador de serviços, né? Ele vai ser um órgão de planejamento, de fomento a diversas atividades. E os consórcios, eles podem ter câmaras, então você pensa, como a Mônica falou aqui nos comentários, tudo que você pensar em termos de política pública pode ser pensado regionalmente. Algumas coisas vão ser executadas municipalmente, mas tudo pode ser pensado regionalmente com mais eficiência, né, produtividade. Então, o planejamento regional, eu acho que ele é fundamental. E aí a gente precisa ter estrutura para isso. Então, o que eu proponho é vamos publicar os nossos planos, soltar essa ideia, porque mesmo que não sejamos nós os eleitos, né, e esperamos que esse debate, que a gente leve esse debate para dentro das nossas cidades e que a gente force, né, no ponto de vista, pressione, melhor dizendo, né, qualquer que seja aquele eleito a executar essas propostas que nós estamos aqui idealizando. Posso falar? Pode, claro. Na verdade, assim, eu acho que cada um de nós já está trabalhando, né, o seu programa de campanha, etc. E a gente viu com muita felicidade, né, que essa questão está perpassando aí esse programa de todos nós. Há, inclusive, na possibilidade de integração regional, um espectro maior de municípios do que nós estamos vendo aqui, né? Por exemplo, Guarujá, né, é fundamental, né, aqui na nossa região, né? Bertioga, né, também, etc. Então, assim, o alcance de uma proposta dessa é da maior importância. E aí a felicidade de você ter candidatos do Partido dos Trabalhadores, pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores, em todas essas regiões. Porque aí é uma cultura que a gente não está inventando a roda, né? Existem experiências exitosas, né? Foi citada aqui a experiência do consórcio do ABC, que foi uma experiência exitosa, quando aquelas administrações tinham uma perspectiva muito marcada pelas nossas gestões, né? A gente sabe disso. Foi lembrado aqui no Nordeste a mesma coisa. O Nordeste precisou se defender, né? E o Nordeste votou em peso em um projeto que não era esse, aí que ganhou as eleições em 2018. E a maneira que ele encontrou de sobreviver foi essa. Eu acho que esses exemplos demonstram isso. Mas o mais importante para a gente, nesse momento, é fazer chegar à população aqui regional a necessidade de uma agenda dessa. Não é apenas nesse momento, assim, o caminho de saída para esse atoleiro que a gente chegou, através de uma política que precisa ser superada, necessariamente vai ter que ter elementos de integração como esse que nós estamos propondo aqui. Daí a felicidade, primeiro desse programa, né? Porque vamos combinar que essa se inaugurou aqui nesse programa uma forma bastante original. Eu digo original porque ela não é episódica, né? A gente está discutindo permanentemente nesse espaço. A importância dessa iniciativa para essas candidaturas, essas pré-candidaturas, esses projetos de integração. E segundo, porque aqui também podemos amadurecer bastante essa questão, porque várias contribuições já entraram aqui. Eu não consegui ler todas e tal, mas elas ajudam bastante. Então, agradecer o Emílio, né, mas também a todos os demais, porque me parece que esse é um exercício necessário que a gente tem que fazer, até para que a gente se mantenha, no meu caso, né, porque eu pude perceber, no perfil republicano e democrático. Né?
Quem gostaria? Anália? Muito bem, eu vou deixar a Anália por último, a nossa companheira de São Vicente. Eu me sinto contemplado aí com esse debate. Agradecer aí o companheiro Emílio, a Paula, o Douglas e a Anália, e os nossos ouvintes, as pessoas que acompanharam, que contribuíram. Vou deixar aqui algumas pessoas que nos acompanharam aqui da Praia Grande: Natan, Natália, Wilton Brita aqui de Itanhaém, Mariana Paro, Décio, Walter, Sandro, Eduardo, Vera, Glaucia, esse pessoal, eu estou agradecendo que nos acompanharam e que contribuíram com o nosso projeto, com o nosso programa de governo aqui da Praia Grande. Deixar o nosso desejo de aprofundar essas ideias e transformá-las em projetos práticos e de ação de políticas públicas, criando estrutura de atendimento aos nossos munícipes regionalmente, e cada um com a sua característica em seu município. Grande abraço, muito obrigado a todas e todos. É isso aí. Anália? Obrigado. Se vocês ouvirem algum som de fundo aí, é porque agora a criança já entrou no quarto, já está na bagunça e não tem como fazer o contrário. Ser mãe passa por esses detalhes também. E aí... mamãe. Espera aí só um minutinho, gente. Bom, eu queria agradecer imensamente o programa. Ele foi pensado, acho que justamente para fazer isso que a gente está fazendo agora, e a cabeça do Emílio, ele está nos ajudando muito nessa integração regional, que às vezes que é difícil para nós fazermos, e eu acho que é extremamente necessário, principalmente nesse momento de pandemia, a organização regional que a gente está tentando fazer aqui, pelo menos o pensar regionalmente. O ser o último a falar, a última a falar, sempre tem problemas, porque a gente começa a pensar no que vai falar depois dessas pessoas maravilhosas colocarem as suas ideias. Mas é justamente essa questão, a produção, o pensar coletivamente, o pensar em todos nós, é realmente mais importante do que ter só um feudo ou um reinado aí para pensar sozinho, né? Eu acho que a gente precisa realmente pensar no desenvolvimento de todos os problemas, desde o pessoal, desenvolvimento estrutural das nossas cidades, toda essa parte que nós realmente precisamos fazer, mas tudo em conjunto, tudo que a gente possa fazer, desenvolver em conjunto. A ideia da Paula é magnífica, a gente pensar, justamente a gente tem a GEM, mas a gente não nos contempla hoje, porque nem nesse momento não foi se utilizado a GEM, nesse momento de pandemia não se foi utilizado a GEM como ela deveria ser utilizada para fazer a política de saúde regional. Então a gente precisa criar algo que realmente aponte para o desenvolvimento das nossas cidades. Eu queria dar uma boa notícia para vocês, né? Que agora, há pouquinho, por 3 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral votou a favor de reabrir as investigações policiais das ações que pedem a cassação da chapa do presidente. Falta votar o ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se o ministro Alexandre de Moraes votar favorável, o que vai acontecer é que aquilo que nós falamos no programa passado, que as provas vão poder migrar de um processo para outro, vai se concretizar. Tem parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, nesse sentido, do MP, do Ministério Público, favorável. E então, assim, é uma questão muito importante, porque pode ser uma saída para os tempos tão difíceis que estamos vivendo, né? Eu queria também falar para vocês que nós estamos fazendo um esforço muito grande aqui de fazer programas temáticos. Nós fizemos um programa maravilhoso sobre as questões de rede de solidariedade no domingo, com assistências sociais da Baixada e tudo mais. Fizemos um sobre saneamento sensacional, discutindo os problemas da Baixada Santista. Nós estamos fazendo isso. Vamos fazer amanhã, um programa sobre cultura, pela página Fala Baixada, a partir das 9 horas da noite,
que é a Análise da Varanda. No domingo, vamos fazer um programa sobre a violência contra a mulher, que eu acho que é um tema muito importante no momento da pandemia, e estamos articulando já conversei com o pessoal da CMP, o Raimundo Bonfim, para a gente articular com os movimentos de moradia para fazer um programa sobre a questão da habitação e desenvolvimento urbano, porque é um outro ponto que você lembrou bem, Anália, que o Alfredo lembrou bem, que a gente tem que tocar. Então, nós estamos tentando fazer a política da melhor forma, que é a política no sentido das ideias, de levantar os problemas, de apontar os problemas, e fazer que haja uma massa crítica na região de esquerda para pensar o desenvolvimento. Ganhar ou perder uma eleição, ela claro, é sempre importante, mas mais importante, às vezes, do que isso, é de a gente deixar uma marca, um debate. Eu vejo, assim, uma pessoa que faz muito bem isso é o Suplicy. Anos e anos lutando pela renda básica, que todo mundo achava loucura. E olha aí hoje aí. Todo quer dizer que nossa, só vai vingar daqui a 30 anos? Então, mas eu acho que é isso, quer dizer... Mas vai estar no plano de governo de todos nós aqui. Eu sei, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Que a gente também, na política, a gente tem que tentar deixar marcas de ideias que vão construir para frente. Mesmo que não seja para a nossa geração, mas elas vão construir um dia. O Douglas quer falar, vou abrir a palavra para ele. Não, Emílio, eu na verdade sugerir, né, a pauta da questão da igualdade racial, né, que é uma questão importante aqui no que a gente discute, as políticas, quais são as políticas públicas que tratam disso, quais são, né? Os governos das administrações petistas foram muito importantes, assim, a contribuição que eles deram foram originais e, assim, estruturais para essa pauta, que são reconhecidas e, na verdade, defendidas e reproduzidas. Então, a questão da promoção da combate ao racismo e promoção da igualdade racial, que são duas vertentes complementares, hoje, no mundo, aparecem novamente como uma questão a ser debatida, conhecida, né, e conduzida por políticas públicas de sociedade. Então, eu queria dar essa sugestão. Se fosse... Não, eu concordo e vou até pedir para que você nos ajude a organizar. Ótimo. Porque, assim, nós temos feito isso. Ótimo. Cada um de nós está ajudando a organizar. A Márcia está ajudando a organizar na região, a Márcia Rosa, sobre a questão da violência contra a mulher. E nós estamos fazendo isso, porque é um trabalho colaborativo. Ninguém aqui está querendo só para si, não é isso. É um trabalho para ajudar a sociedade a pensar e a gente se organizar melhor e aprofundar o debate. Eu acho que é isso. Eu acho que esse tema é muito importante. Eu acho que até deveríamos fazer, não essa semana, porque já estamos articulando, mas na outra semana, fazer sobre esse tema e deixar a habitação um pouquinho mais para diante. Tá? O Fábio Inácio também está colocando aqui que tem que ter um programa sobre educação. E aí está pipocando. Fábio, nós já fizemos, olha, pelo Fala Baixada, nós já fizemos, depois você pode procurar na página Fala Baixada, tem um programa sobre o EAD que foi feito com o presidente, com o Carlos Riesco da POSP. Nós fizemos um programa com o Roberto Leão para discutir a questão da pandemia e educação. Foi muito bom também, certo? E estava a Márcia, estava outras pessoas, não vou lembrar do nome de todo mundo aqui, nós já estamos tocando na pauta. É que, assim, o que nós estamos tentando fazer é colocar vários temas para que a esquerda vá pensando esses temas e vá dando subsídios para quem quiser acompanhar, pensar o seu programa de governo, entendeu? E estou falando de esquerda aqui porque envolve o PSOL, envolve o PCdoB, envolve outras forças da esquerda aqui na região, certo? Então, assim, isso está sendo feito. É só as pessoas pegarem e assistirem o programa. Veja lá o programa sobre saneamento, que é uma aula sobre a Baixada Santista, com dados, com informação e tudo mais, entendeu? E nós estamos fazendo isso. Pensando nisso, é que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas vamos fazer. Mas vamos fazer, Douglas, não essa semana,
Na outra semana, a gente articula, você vê as pessoas, a gente conversa e faz, tá bom? Vou fechar aqui. Bacana. Um abraço, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Gente. Muito bom. Valeu, Emílio.